Graça e paz. Para quem não me conhece, sou o pastor Tiago. Nós estamos aqui no mais um episódio do nosso podcast Vida com Propósito, do Ministério Luz para as Nações. E o nosso convidado hoje ele tem uma história fantástica de superação de vida. E você vai conhecer mais uma história que foi transformada pelo poder da palavra. Estou aqui com meu irmão Elton e nós juntos vamos conhecer essa história. Essa história de transformação, história que foi pego pelo laço, pela palavra do Senhor, e alguém que não tinha perspectiva de vida e hoje é um grande homem de Deus, hoje é pai de família, hoje ele é uma referência na sociedade, né? E eu vou trazer essa pessoa aqui. Mas antes de falar e apresentar o convidado, quero lhe convidar, você, a conhecer o nosso Ministério Luz para as Nações. Fica em Paragominas, na rua Estado do Maranhão, no centro. Venha participar de um culto, você e sua família. Todos os domingos, às 18 horas, tem um culto maravilhoso. No meio da semana também temos algumas programações, mas venha nos visitar. E que eu vou lhe apresentar agora essa pessoa que tem a história fantástica. É o João Paulo, amigo, irmão. Obrigado, pastor. Certo, João. Prazer ter você aqui. Eu tenho certeza que vai ser algo maravilhoso que você vai contar, essa transformação de Deus na sua vida. João Paulo, hoje nós estamos aqui lisonjeados com a sua presença, de ouvir o seu testemunho, de ouvir sua história de transformação. E nós, como já somos amigos, já somos irmãos de muito tempo, a gente já se conhece um pouco, mas quem está nos ouvindo, quem está vendo esse podcast hoje, está ansioso, está querendo saber quem é o João Paulo, quem é o JP. Eu queria que tu compartilhasse a tua história, que dissesse para nós aqui quem é o João Paulo, como foi a transformação da tua vida e quem é o João Paulo hoje. Primeiramente, obrigado pelo convite, né? Mais um episódio do podcast Vida com Propósito da Igreja dos Nações. Recebi o convite, fiquei muito feliz em participar e poder compartilhar um pouquinho daquilo que Deus fez na minha vida, porque é, como muitos, né, eu não dava nada, eu mesmo não dava nada por mim, mas Deus dá muito, né? Me tinha como valioso. E hoje eu, como o senhor falou, né, consegui alcançar muitas coisas na minha vida, mas eu vejo Deus em tudo. E assim, irmão Elton, eu não sou aqui de Paragominas, né? Eu nasci na cidade de Castanhal, no estado do Pará, fica ali a 70 quilômetros de Belém, e tive uma infância muito difícil mesmo ali, né? Não sou filho único, tenho seis, na verdade tenho sete irmãos, né? São três mais novos e dois mais velhos, comigo é o sexto mais um, infelizmente Deus levou, né? E tive uma vida muito difícil, em Castanhal, uma infância muito difícil, né? Uma mãe para criar seis filhos e tive que trabalhar muito cedo, trabalhei em depósito de bebida, eu era entregador de bebida mesmo, Foi o teu primeiro emprego esse? foi um emprego. Inclusive, conversando com um amigo essa semana, ele recordou já agora ano passado que eu falei para ele assim, na época eu falei, eu comprei uma moto, a primeira motinha que eu comprei, uma bizinha, ele perguntou para mim, como foi que comprou essa moto, JP? Eu falei, cara, eu comprei igual o Robinho, que jogador de futebol, só pedalando. Só na pedalada, porque essa era a minha função, eu trabalhava com aquilo e fui me abençoado ali, mas depois eu trabalhei em uma loja de material de construção, fui vendedor, fui cobrador, fui entregador, trabalhei na reposição. E paralelo a isso, sempre mantive uma vida de estudo com muita disciplina, né? Ensino fundamental, ensino médio. E eu tinha um desejo muito grande de ser militar. Queria ser militar das Forças Armadas, né? E eu sempre alimentei esse sonho e continuei trabalhando e estudando. Mesmo com dificuldade, muitas vezes até cheguei até a passar fome em Castanhar, porque era difícil mesmo. Era uma mãe para criar seis meninos sozinho, então era muito difícil. E então, eu com muita dedicação, fiz o vestibular, né? Na época era o Sei, né? Procel, era o Procel, o PRIS, algo desse tipo, mas era o processo seletivo seriado. Eu passei nas três etapas e me inscrevi para vir para Paragominas. E consegui alcançar, né, a minha aprovação e vim estudar aqui na UEPA e consegui vir concluir meus estudos nesse inteirinho. Prestei concurso para a Polícia Militar, fui aprovado
E aí que minha vida começou a dar uma melhorada financeiramente falando, né? Tu se formou em quê, João Paulo? Eu me formei em licenciatura em matemática. Hoje eu sou professor de matemática. O homem gosta daqui. Isso, Paulo, mas assim, quando tu veio de Castanhal pra cá, foi tudo maravilha. Todo suporte, como é? Como teve a gente? Que for vida de estudante, estudante de república, né? E assim, como eu tive uma vida criada só com minha mãe, eu nunca tive uma figura paterna aí para me dizer, olha, João, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Isso aqui dá para fazer, isso aqui não dá. Então, assim, para mim, o que baixou na cabeça para fazer, eu fazia, tava tudo bem. Então, eu fui apresentado muito cedo também a bebida alcoólica, né? Então, eu nunca experimentei um tipo de droga ilícita, mas a bebida alcoólica, desde meus 13 anos, eu comecei a consumir, tudo isso veio, sabe, me acompanhando na minha adolescência, no início. E até quando eu vim aqui para Paragominas, é, foi pior, porque virei república de estudante, comecei ali a ter contato diariamente com bebida alcoólica, e eu estudava e bebendo, e sabe, e aquilo aí me fazia muito mal, nem eu tinha noção do quão mal aquilo me fazia. João Paulo, as preocupações dos pais hoje em deixar o filho estudar em colégio, em faculdade pública, é essa, né? O que acontece, João Paulo, que a maioria dos estudantes eles se envolve nesse mundo de bebedeira, de muitas das vezes drogas. Muitos não conseguem concluir o estudo. Então, tu atribui a que isso, João Paulo? É um fator que eu percebi na época que eu vim, que eu creio que hoje é muito comum, é o fato de o estudante, às vezes, ele ter que fazer um curso em outra cidade, e morar em repúblico, às vezes morar até só mesmo, mas isso aí dá uma certa liberdade para o estudante, né, de ter contato com outras pessoas, que às vezes não tem um estilo de vida mais regrado, e acaba sendo influenciado ao consumo de bebida alcoólica, até mesmo, às vezes, o uso de algumas drogas ilícitas, né, drogas mais pesadas. Então, eu penso que o pai estar acompanhando de perto essa vida acadêmica do filho é fundamental, porque a fiscalização do pai é quem dita as regras ali. Eu me recordo que quando eu morava na República, quando a mãe dos meus amigos falava que ia vir no final de semana, a gente limpava a casa, limpava, tirava os frascos de bebida de lá, para não perceber que a gente estava fazendo coisa errada, né? Então, eu creio que se tivesse os pais mais presentes, mais perto ali para poder fiscalizar e dizer o que é certo e o que é errado, eu acho que a gente teria ou minimizado nem se envolvido tanto com o uso de bebida alcoólica. João Paulo, assim, olhando para a câmera ali, dá um recadinho para os pais aí que os filhos estão na faculdade pública. É, tá, e foi eu acho, muito interessante que tu falou, a presença do pai e da mãe fiscalizando, olhando, isso traz um resultado, né? Pai, você que tem seu filho cursando uma faculdade pública, ou até mesmo particular, fora do município onde você reside, tenha uma atenção diferenciada. Verifique, verifique as amizades, seja presente na vida do seu filho, não deixe se perder, porque às vezes um deslize é o ponto básico para você perder o seu filho, de vista, digo, de vida também. Então fiscalize, pergunte com quem anda, o que faz, veja se está tudo indo certo na vida acadêmica, porque isso é que vai direcionar o futuro do seu filho. João Paulo, isso não é controle, isso é cuidado, né? Isso é cuidado. O pai que quer ver o seu filho trilhar um caminho, né, de sucesso, ele precisa acompanhar, né? Aí tu não teve esse acompanhamento dos pais, João Paulo? Eu não tive esse acompanhamento dos pais. E eu sempre tive muita vontade de casar, pastor. Sempre tive muita vontade de casar. Então, no segundo ano de faculdade, eu tive a necessidade de ter emprego, porque o pouco dinheiro que eu trouxe para cá não dava para sobreviver, né? Então, eu consegui um emprego na prefeitura ali, de contrato e tudo mais, não dava, não era suficiente. Então, quando eu soube que ia ter concurso para a polícia e um dos meus sonhos era ser militar, eu falei, cara, eu vou mergulhar nisso e é por esse caminho que eu vou trilhar. Estudei, dei o meu máximo e consegui ser aprovado no concurso da Polícia Militar, né? Então isso já abriu uma perspectiva de uma segurança financeira para mim continuar a minha faculdade aqui. Conseguiu concluir ela, João Paulo? Consegui concluir a faculdade, consegui passar nas etapas do concurso, ser aprovado e continuei trabalhando na polícia, fazendo a faculdade concluir. E após ter concluído o curso eu fiquei dando aula de matemática, né, de escolas regulares e públicas e também da Polícia Militar.
Maravilha, né? Bom, E a gente vê que já houve uma mudança, né? Mudança. Sai de Castanhal, né? Viveu uma vida de escassez lá e veio para Paragominas e as coisas começou a mudar, né? E me fala aí, como foi o ter casado? Me fala um pouco aí. Pois bem, né? Quando eu passei na prova da polícia, e na época eram 120 alunos do curso de formação, uma das alunas é uma amiga minha daqui da faculdade chamada Rafaela. Ela é sargento da Polícia Militar hoje também. E eu já conheci a irmã dela lá de Castanhal, que eu já tinha aquela paixãozinha platônica por ela e tudo. E quando foi no dia da formatura, a minha esposa Daniela veio para a formatura da irmã dela, Rafaela, que estava no curso. Quando eu vi, eu falei, meu Deus, eu tenho que falar com essa mulher. Eu fiquei logo agoniado e deu um jeito de falar com ela. E aí eu conheci ela mais. E João Paulo, mas ela viu o João Paulo trabalhando na cargueira lá também? Aí, lá em Castanhal, Aí viu fardado depois. foi, cara, é ele mesmo. mas ela se apaixonou por ele, Thiago, foi por um topete cheinho, um topete louro. Porque quando eu era adolescente, que eu trabalhava entregando bebida, eu passava com a cargueirazinha fazendo barulho com as caixas de bebida na rua da casa dela. Quando ela sabia que era eu, ela já ia lá pra janela pra irmã dela, falou, ela vê aquele menino bonitinho, passa aí, com um branquinho de tucumã na orelha. Então aquilo ali, pastor, foi onde despertou aquela paixão, e aí eu conheci ela no dia da formatura do meu curso de formação da polícia. E aí eu comecei a ir para Castanhal, como ela era vizinha da minha mãe lá, e fui me chegando e tudo, e aí já pedi namoro, né? Logo também noivei com ela, e estava trabalhando aqui noivo. E aí logo eu pedi em casamento também, e casei com ela em Castanhal e trouxe ela para viver aqui comigo, Paragominas. Tem filha. Hoje tem uma filha de 11 anos, a Julinha, né, que é fruto desse relacionamento. Mas eu posso dizer, pastor, que no começo do nosso casamento, como eu tinha uma vida desregrada com questão de consumo de bebida alcoólica, logo vieram as brigas, as discussões, os desentendimentos. E na minha cabeça eu estava fazendo certo, ela que tinha que me acompanhar, ela nunca gostou de festa, ela não gostava de ir. E eu falava, não, tu tem que ir porque eu vou e tu tem que me acompanhar, tá minha esposa. E ela ia mesmo não querendo. Ela ficava ali ao meu lado, eu bebendo, ela ficava, não, tu tem que parar com isso. Eu falava, não, tu tem que beber. E eu queria incentivar ela a beber, mas ela não gostou. Às vezes ela bebia, provava, porque eu que incentivava, mas ela nunca foi isso. Então, isso foi motivo de muitas brigas e chegou até o ápice de nós meio que nos deixarmos, porque ela não quis mais. E eu saí de casa um belo dia, né? Já estava trabalhando na polícia e tal, dando aula. Eu saí de casa para beber. E quando eu cheguei em casa, a gente tinha terminado, brigado, e ela falou, não, arruma outras coisas que quando estiver pronto, tu me chama que eu venho aqui para levar um carro para ir embora. E eu achava, na minha cabeça, que ela não ia querer ficar e tudo, mas ela estava decidida mesmo, porque ela não estava mais aguentando aquela situação ruim, né? Quando eu cheguei em casa, pastor, que eu vi as portas, eu abri a porta do quarto, vi o guarda-roupa todo aberto, as caixas tudo guardadas das roupas. Eu procurei um chão para pesar, não encontrei. Porque Perdi a mulher. perdi a mulher, o cara botei a mão na cabeça, falei, meu irmão, o que é que eu tô fazendo na minha vida? E eu recordo que nesse tempo ela me falava constantemente de uma amiga dela da igreja chamada Débora. E a Débora, amiga dela, que posteriormente também foi muito nossa amiga, ela mandava todo dia que era dia de célula, terça-feira, ela deixava um papelzinho que elas trabalhavam junto na loja do Boticário. Falava assim, amiga, hoje vai ter célula, vamos na célula. Ela passou quase um ano deixando um papelzinho, hoje é dia de célula, hoje é dia de célula. E eu como eu cheguei lá e verifiquei que aquilo ali eu tinha perdido a minha esposa e estava perdendo a minha família, eu chamei ela para conversar. Eu falei, não, vamos conversar. Então eu reconheço que eu estou errado, eu quero mudança para minha vida. Não tem essa célula aí que tu vai que tá meio chama, bora lá nessa célula para ver se não dá um jeito. Bora nós aventurar para ver se a gente consegue resolver. Bora nessa célula. Eu lembro que essa conversa que nós tivemos nesse dia começou 3 horas da tarde e toda pela madrugada. Foi muito perdão, foi muito ajuste, muita conversa, nós conversamos. E na outra semana a gente começamos a ir na célula. E continuamos indo na célula e a nossa vida começou a melhorar, porque eu já comecei a parar de beber. E de vez em quando ainda triscava um pouquinho ali, mas aquilo ali já não. Parecia que já não me queria mais pertencer, né? Já começou uma mudança mesmo. E, João Paulo, e essa bebida, tu atribui a falta de uma referência masculina em casa para dizer, olha, isso não é um caminho bom, bebida não faz bem. Tu atribui isso? Eu atribuo muito porque não tinha regras, não tinha
uma pessoa que me orientasse, chegasse, meu filho, se tu fizer isso aqui, tu vai quebrar a tua cara, isso aqui é errado, o futuro de quem faz isso aí, isso aqui, eu não tinha alguém para me orientar, então, eu não atribuo 100%, porque eu sei, mano, livre-arbítrio, né? Mas quando a pessoa é acionada, ela tem alguém para, sabe, dar um suporte, um norte, uma direção, certamente a pessoa ela consegue trilhar um caminho mais tranquilo. Se João Paulo tivesse essa orientação, talvez tu teria trilhado um caminho diferente, diferente em ter sofrido tanto. Costumo dizer algo seguinte: se a gente escutar e botar em prática a metade dos conselhos que os nossos pais nos dão, a gente seria pessoas melhores hoje, né? E a falta de uma figura paterna em casa, uma figura de homem, ela deixa muito a desejar, né? Claro que tem a nossa parte, né? Claro que tem as nossas escolhas, mas o pai dentro de casa, ele dá muito norte para a família. Eu tiro lá por casa, eu tenho dois filhos. E o comportamento deles é um quando eu não estou, e quando eu estou, o comportamento é outro. Ele sabe exatamente que tem um homem dentro de casa que vai dar limites e vai botar eles em regras. Isso é fato, né? E a mãe dele comenta isso. Tiago, é incrível. Quando tu não tá, eles têm um comportamento. Eles se acham o dono da casa, quer, né? Mas quando eu chego, o comportamento é totalmente diferente. E é isso que você falou, né? É a orientação masculina dedicada, né? A orientação paterna que vai colocar os limites nos homens, né? Principalmente homem precisa de limite, precisa olhar para dentro de casa, né, e dizer, opa, tem um homem aqui, né? Eu, como militar, né, eu sei que o homem, para se enquadrar, ele precisa de disciplina. Se não tiver disciplina, a probabilidade do cara se perder é muito alta. Então, passei por essa turbulência, né? E comecei a participar da célula, vinha aos cultos de domingo, isso também começou a, sabe, trazer mais paz para dentro da minha casa, mais tranquilidade. Mas eu sempre tive muita aversão à questão de igreja, de pastor, de dízimo, de oferta, de eu recordo que se falava muito em participar do encontro, que é uma espécie de retiro espiritual. Na época eu tinha isso como um retiro espiritual. Eu falei, não vou participar disso não. Aí, e eu, inclusive, ainda cheguei a fugir de um encontro. A primeira vez que era para mim, eu dei um desdobro, né? E não fui, mas eu senti o desejo no meu coração de participar do próximo encontro, que eu fui convidado a participar, e eu tenho lembranças poderosas desses 3 dias que eu passei ali no sítio da igreja. João Paulo, e como foi, João Paulo, participar do encontro, assim? Como foi que tu decidiu querer ir pro encontro? Esse final de semana que era o encontro com Deus, eu recordo que tinha eu vivia com amigos aqui em Paragominas que eram pessoas teoricamente de bem, que eram gerentes de banco, que eram empresários, amigos desse sentido, só que bebiam muito, né? E quando foi justamente nesse final de semana que era para ter um encontro com Deus, era aniversário de um desses meus amigos. E ele já tinha falado: olha, sábado é meu aniversário e tem 50 caixas de cerveja. Eu vou mandar matar um boi e vou. É muita comida, é muita bebida. E, cara, aquilo ali eu falei: rapaz, eu vou pro encontro da igreja, cara. E eu fiquei meio que na dúvida: será que eu vou para esse encontro ou se eu vou para o aniversário do meu amigo? Que vai ser bacana lá. Porque o cara que tá no mundão, um convite desse aí, praticamente ele recusa qualquer um outro. Mas, tipo assim, tu decidiu, né, João Paulo, querer ir pro encontro, querer ter essa transformação de vida e eu tenho certeza que lá tu foi alcançado, Jesus te transformou e Até porque, João Paulo, né, o teu casamento depois disso, ele melhorou 100% ou ainda foi se ajustando aí? Foi se ajustando. Foi um passo a passo, né? Foi um passo a passo. E aí eu recordo que a minha esposa ela ficava falando, não, vai ter um encontro, eu tô indo pro encontro e tal. Eu falei, não, eu vou. Aí eu vim pro pré-encontro, mas eu vim pro pré-encontro com a cabeça no outro dia do aniversário, sábado. Eu vou lá ver só ver o que é. Aí começaram a falar de que tinha que levar, o que não tinha, que não podia levar rei se quisesse e tal. Eu falei, quer saber? Eu me inclinei mais aí pro encontro. Eu falei, eu vou pro encontro com Deus. E quando chegou a sexta-feira, de vir para cá e tem aquele momento ali de organização e tudo. Quando eu entrei no ônibus para ir, foi que a dúvida ela bateu pesada. Eu falei, rapaz,
eu tô indo passar 3 dias, o lugar vou ficar sem celular aqui, vou ter acesso a celular e longe dos meus amigos. Cara, e vai ter aniversário amanhã, todo mundo se movimentando e tal. Eu falei, rapaz, eu vou perder 3 dias pra ali. E eu acho que não vai dar em nada isso aqui. É melhor eu ficar pra esse aniversário, mas eu já tô no ônibus mesmo. Eu vou lá ver o que é que vai dar. Qualquer coisa com a Leandro é perto, tá? Que eu venho embora. A cabeça precisa disso. Tô planejado já. Planejado. E aí tem o primeiro dia do encontro, eu fiquei ali muito resistente, mas as palavras começaram a entrar no meu coração e ministrar, e eu comecei a refletir, falei, cara, realmente tem muita coisa na minha vida para melhorar. E eu falei assim, eu tenho que fazer uma reforma na minha vida para me ser uma pessoa melhor, porque já, meu casamento já está começando a andar bem, só que eu me sentia uma casa com paredes sujas, com goteira, com janela por fazer, com piso quebrado. Eu me sentia uma casa desse jeito. Eu me sentia desse jeito, uma casa que precisava de uma reforma. E eu ficava falando para Deus, não, Deus, faz uma reforma na minha vida então. Eu ficava falando na sexta-feira, no sábado de manhã. Quando foi no sábado, no final do dia, eu tive um encontro face a face com Deus. Maravilha. Deus ele falou comigo, meu filho, eu não te trouxe aqui para fazer uma reforma na tua vida. Eu trouxe aqui para derrubar todas as tuas estruturas e te fazer uma casa nova. Você vai sair daqui um homem novo. Foi assim que Deus falou comigo. E eu digo que esse foi o melhor dia da minha vida. Esse dia ele mudou meu DNA, pastor. Irmão, esse dia mudou, transformou a minha vida, porque eu saí dali um outro homem, sabe, decidido a ser um pai melhor, um esposo melhor, um policial melhor, um professor melhor. E foi esse dia, o principal dia que eu tive com Deus na minha vida. De muitas experiências que eu tive com Ele, eu posso dizer que esse é a principal, pastor. Uma virada de chave, né? Virada de chave. Conseguiu escutar a voz do Senhor, né? Consegui. Foi por encontro com o objetivo de fazer uma reforma na casa, né? E Deus construiu uma casa nova, né? Maravilhoso. O encontro ele faz isso mesmo. Faz isso. E no podcast passado, o nosso amigo que veio aqui, Gelson, e ele falava justamente isso, do encontro também, né? Como essa ferramenta de encontro, João Paulo, ela é maravilhosa, né? Retiro, quando você tira esse tempo para dedicar a você mesmo, né? Porque você vai para o encontro, você vai porque você tira aqueles 3 dias para ti. Geralmente, no teu caso, não tinha amigos, tu não era vínculo de amizade, tu conhecia pouca gente, resolveu ir, Deus ele foi lá e falou contigo. E isso foi a virada da tua chave, da tua vida, foi essa, João Paulo. Foi quando tu se encontrou com Deus, foi no encontro com Deus, né? E às vezes, Thiago e João Paulo, você que está nos assistindo, por muitas das vezes tem gente que vai para o encontro sem querer ir. Ou vai porque a esposa pagou para ir, ou vai porque alguém tá insistindo para você ir, mas Deus sabe da transformação, você sabe do que precisa mudar, do que precisa ser transformado na sua vida, para você ser um esposo melhor, para você ser um marido melhor, para você ser um pai, para você ser um melhor cidadão diante da sociedade e você ser um agente de transformação de Deus para tantas pessoas que necessitam. E você será esse canal de bênção para abençoar vidas, assim como o João Paulo, assim como tantas outras pessoas foram transformadas por abrir o seu coração, por abrir a sua vida e deixar Jesus transformar, e deixar Jesus entrar na sua casa e ser uma pessoa totalmente transformada hoje. E, João Paulo, é interessante, a gente fala de encontro é maravilhoso, mas assim, a célula, essa é uma ferramenta muito maravilhosa, né? Onde tu foi encontrado, né? Sim. Passou por uma dificuldade, viu a mulher que desde a infância tu já tinha aquela, né? Aquele carinho, aquela já olhava para ela como essa vai ser minha futura esposa, né? Como você falou, e de repente perder. Sim. Aí, o primeiro passo foi vamos procurar uma célula, né? A célula foi muito importante para ti, João. Ela foi o pilar principal, né, da mudança, foi o caminho principal da mudança, né? E eu lembro que a minha esposa, inclusive, ela aceitou Jesus numa célula. E eu, como eu ainda era um pouco resistente, eu ficava achando aquele negócio tal estranho, mas eu entendi ela, né? Entendi ela, então ela deu esse primeiro passo na célula, né? E logo após ela ter tomado essa decisão na vida dela, que eu fui pro encontro também, já estava
Deus estava trabalhando ali no meu coração. Então foi maravilhoso demais, assim, eu sou muito grato a Deus por tudo que ele fez na minha vida, eu sou grato a Deus por essa igreja, uma pessoa, nosso apóstolo Gerson, que é um homem de Deus, um líder nato, uma pessoa que inspira, que tem sempre uma palavra de direcionamento. Então ele conduz essa igreja, essa congregação de forma exemplar. Sou muito grato a ele por todos os pastores, né, da primeira e segunda geração, que foi através dessas pessoas que Deus transformou minha vida, né? Foram portas de bênção na minha vida. Falava que tinha amigos, né? Amigos que teve aniversário, te convidava. E hoje para você se firmar na igreja, você precisa criar o seu vínculo de amigos aqui na igreja, né? E assim, eu acredito que a forma mais eficaz de você permanecer firme na presença de Deus é se envolvendo na obra, né? E tu é prova disso, João Paulo. Você é envolvido na obra, né? Fala um pouco aí, Tatu. Sem dúvida, como o senhor falou, né? No mundo eu tinha muitas amizades de copo, digamos assim, de copo, amizade de copo. Né? E aqui na igreja, no começo, como eu não tinha muito entrosamento, tive até uma certa dificuldade de ter relacionamento, porque eu não conhecia ninguém, ia para a célula terça, vinha para o culto dia de domingo, e se resumia a isso. Mas foi um processo de cura, foi um deserto que eu passei. Sabe, após o encontro, meus amigos já falavam, não, bora tomar uma cerveja, tá falando, eu não bebo mais, cara. E ainda ficava zoando, agora tu é crente, não sei o que. Eu falei, é. Eles falaram, não, vou levar uma cerveja sem álcool pra ti. Eu falei, não, meu irmão, eu vou fugir da aparência do mal. Eu tirava por menos, mas eu não participava mais. E vim para a igreja, mas depois comecei a ter meus amigos aqui, né? Eu lembro que o Adriano me apresentou alguns amigos dele também, aí depois conheci o irmão Elton. Tinha o futebol, o pastor Micael também, um grande homem de Deus que foi, sabe, que tivemos uma amizade, o pastor Dani, né? Então, esse movimento extra-igreja também, que nós saímos da igreja para comer uma pizza, como todo crente, né, faz final dia de domingo, sai para comer aquela pizza e conversar e sorrir. Então, isso foi me consolidando. Isso também é ser igreja, né? Essa comunhão, isso é importantíssimo para permanência. Então, foi assim que eu fui me firmando, né? Falei, cara, é nesse lugar que eu quero ficar, é Igreja Luz para os. Inclusive, tenho maior honra de dizer que quando pergunto, de qual igreja? Congrega na Igreja Luz para as Nações de Paragominas. Sabe, é com muito orgulho mesmo que eu participo, porque a minha vida e a vida da minha família e dos meus familiares mudou, e eu sei que essa igreja foi uma porta de bênção para a minha vida. Amém. Aí, João Paulo, aí tu é sargento da Polícia Militar. Como é que tu consegue conciliar, assim, ser cristão e ser polícia? Já fizeram essas perguntas pra ti? Já não é uma tarefa fácil, Não é. não é. Inclusive, pastor, na Bíblia, eu recordo que na Bíblia, lá em Lucas, no capítulo 3, no versículo 14, João Batista ele pregava o arrependimento às pessoas. E várias pessoas de vários segmentos da sociedade tentavam caber dentro daquela palavra que João Batista pregava de arrependimento, né? Da cruz e tal, e aceitar Jesus e ter aquilo como base para a sua vida. E pessoas de vários segmentos procuravam João Batista falar, e nós, como é que nós vamos fazer? E nesse contexto, um grupo de soldados, de militares, chegaram com eles, com João, falaram, João Batista, como é que nós, somos militares, vamos caber dentro dessas palavras que o senhor está pregando? E ele foi bem enfático com aqueles soldados e falou assim, olha, vocês façam as coisas certas, não prejudiquem ninguém, sejam honestos e se contentem com o vosso soldo. Em outras palavras, João Batista dizia para aquele soldado, não maltrate as pessoas, sejam honestos, sejam pessoas íntegras e sejam felizes com o dinheiro que você ganha. Não se corrompa para ganhar algo mais. Então, é um desafio, porque o policial ele trabalha com fiscalização, sabe, com a criminalidade. Se o policial não trabalha de forma justa, de forma honesta, de forma transparente, a possibilidade de cair no erro ela é muito grande. Então, assim, esse desafio, eu me baseio na palavra de Deus, de fazer aquilo, de me contentar e ser feliz com aquilo que eu recebo, com o que eu ganho. Trato com urbanidade, com respeito dos cidadãos, né? Se a pessoa estiver infringindo a lei ali, ela vai só ter o rigor da lei conforme ela merece, também não extrapola o limite legal que o policial tem a fazer e conduz dessa forma, pastor. E, João Paulo, e tu tem uma função lá, né, de capelania. Fala um pouco pra gente sobre essa função de capelania. Como é que funciona? Como é que é? Assim,
Pra gente, muito, muito bom, pastor. Obrigado pela oportunidade de permitir eu compartilhar um pouco do que acontece dentro dos bastidores do quartel, porque o quartel da Polícia Militar, como em todo lugar do Brasil, não é só rondas e viaturas, tem os bastidores administrativos ali, e dentro desse movimento, dessa dinâmica do serviço policial, Deus me deu a oportunidade de conduzir um trabalho de capelania dentro do quartel. Todas as quartas-feiras nós temos a oração, mas também, paralelo a isso, nós fazemos visita na casa de policiais militares que estão na reserva ou que estão em situação de hospital. Fazemos essa visita por quê? Porque é a palavra de Deus chegando e levando bênção, levando a força, a transformação, uma palavra de direcionamento, sabe, de encorajamento, porque a gente sabe do poder que tem a palavra de Deus. Então, assim, Deus me abençoe, me deu o privilégio de hoje conduzir esse trabalho e eu tenho sido muito feliz e tem dado bons frutos naquele lugar. Tem sido maravilhoso, pastor. Paulo, não é fácil policial militar tá em contrato com na rua, né? Trabalha na rua, geralmente é na rua, em ronda, né? Fazendo a proteção do cidadão. E não é fácil. Se a gente se depara, o soldado se depara com cada situação e ter esse momento no quartel onde eles vão ser abençoados, porque não é fácil você ir para a rua, é, combater um bom combate, não é fácil, né? E tu tem essa oportunidade de estar lá conduzindo, isso é maravilhoso, né? Só Deus mesmo para fazer uma coisa, Só Deus, né? A gente vai olhar para o passado do João Paulo, como você mesmo falou, morando em Castanhal, e não tinha muita perspectiva, e hoje é sargento da Polícia Militar, desenvolve um trabalho de capelania. Capelania é o lado espiritual do quartel, não é isso? É um líder de célula dentro do Quartel, trato ali como uma célula, né? Porque tem pessoas ali que já estão treinando para poder, quando não puder estar, me substituir, ou até mesmo quando for trabalhando no destacamento, levar a palavra de Deus lá, né, nos postos destacados da polícia. Então, é só Deus para fazer isso. A gente não consegue explicar, porque, como o pastor disse, quem era eu lá atrás e quem é onde Deus me colocou hoje com as responsabilidades, né? João Paulo, diante de todos esses desafios que tu passou, que tu viveu, que tu superou, como é conciliar essa tua vida policial, a tua vida cristã, paralelo na tua vida familiar? Como é conduzir a tua família assim nesse meio onde tu tá inserido, meio cristão, meio policial, meio cidadão? É o desafio, né? Porque a profissão de policial, por si só, ela já é uma profissão que requer muito risco. Para o agente, que é agente de segurança pública, como também para os familiares, porque tem a represária do crime, né? Digamos assim. E assim, eu tento viver com o que eu aprendi dentro da igreja, com a base cristã, né? Como o João Batista falou, tratando com respeito, com honestidade, sendo justo, não sendo truculento, não extrapolando nenhum limite legal, fazendo aquilo que é justo, que é agradável aos olhos de Deus, e eu sei que quem guarda é Ele. Então eu parto por essa premissa de ser uma pessoa que vive princípios não só dentro da igreja, mas também fora. Porque isso que faz a diferença no final das contas. Você viver o que você prega. É isso que faz. João Paulo, nessa tua vida policial, assim, tu já pegou alguma vez na ronda, num patrulhamento, já pegou algum suspeito, assim, e tu teve a oportunidade de pregar palavras de Deus pra ele? Já me deparei com várias ocorrências, inclusive ocorrências espirituais. Eu recordo uma vez que eu fui em uma ocorrência de Maria da Penha, onde o agressor ele estava endemoniado, porém eu tive a percepção espiritual na hora que ele estava endemoniado. A voz diferente, a pupila dilatada, a maneira de como ele estava se comportando. E antes de prender ele, eu orei. Repreendi o demônio. Tá amarrado e repreendi o demônio, sai retirado. Quando ele melhorou, tá preso. tá preso. Nossa. A mulher toda lesionada e fiz o processo correto. Delegacia, expulsei o demônio, prendi o meliante, né? O cidadão infrator. E delegacia, pronto, resolveu a ocorrência. Tu teve essa percepção espiritual. Tive, ele estava endemoniado, tava, né? Uma força descomunal, mas quando nós chegamos, ele já se. E eu já fui. Eu tive uma percepção espiritual do ambiente que foi diferente. E os parceiros que. Os parceiros, né? Que estão contigo. Como é que ele vê isso, assim? Como eles encaram? Porque tem uma postura, todo mundo sabe que você é evangélico, todo mundo sabe que tu tem um papel que você desempenha dentro do quartel, e a gente sabe que
o mundo de instituições, elas estão corrompidas muito, né? Assim como tem profissionais bons, tem profissional ruim em todas as áreas, né? Assim como tem pastores, excelentes pastores, também tem pastores que também não são tão bons quanto, né? Assim como policial militar, assim como médico, né? Todas as áreas têm os seus profissionais que desenvolvem o seu papel, tem aqueles que deixam a desejar. Como é que é, assim, como é que eles enxergam essa tua postura, assim? Eu sempre tento partir pela premissa de fazer o que é certo. É o que é certo, é o horário certo, é apresentar a ocorrência, se teve a ocorrência apresentar, fazer aquilo que é certo, porque o certo sempre vai ser o certo. Então eu tento manter essa postura de firmeza, de clareza, sabe? A gente tem um princípio dentro do militarismo que diz o seguinte: sempre passar a bola para os superiores. Deu um problema, não consegue resolver, passa a bola para cima. Então, olha, não deu, sabe? Olha, tenente, olha, coronel, não estou conseguindo resolver assim, assim, assado, e passa a bola para ele. Mas se eu conseguir resolver aqui de forma correta, de forma, sabe, certa, eu vou sempre partir por esse princípio para poder dar um exemplo para quem está trabalhando comigo, né? A postura correta, fazendo aquilo que é reto, né? E, João Paulo, de tudo o que tu viveu e de que tu ainda vai viver nessa caminhada com Cristo, qual foi, assim, uma experiência que mais te marcou, que mais te traz lembrança do que Deus fez na tua vida? Olha, como eu falei há pouco, né? Eu já tive muitas experiências com Deus. Certamente essa experiência do encontro com Deus, ela foi a mais marcante para mim mesmo, porque eu não tinha essa percepção e não tinha o entendimento do que era estar na presença de Deus, do que era sentir Deus falando comigo, do que era buscar Deus de forma assim, de mergulhar em Deus, porque tinha aquele momento de oração e tudo, mas era tudo muito superficial. Então, aqueles 3 dias do encontro, realmente eles foram assim, para mim, o que eu vi de mais marcante na minha vida, né? Mas paralelo a isso, eu já participei de muitos outros encontros servindo, e já fui muito abençoado, fui muito ministrado. Recentemente, agora, conheci um movimento chamado Legendários, né? Que o nosso apóstolo aqui, nosso pastor da igreja, ele foi a primeira pessoa aí e nos apresentou. No começo também eu achei, eu tinha um pouco de resistência, mas eu também fui impactado. Foram dias ali também de muita presença de Deus, que eu também posso colocar numa prateleira das mais altas sabe, de encontro com Deus, de relacionamento, de profundidade com Deus. Então, sabe, isso são coisas que vão, sabe, agregando a nossa caminhada de fé com Cristo. Eu falo que quando tu foi para um encontro em busca de salvar o casamento, e hoje teu casamento, como é que é hoje? É como eu sempre falo, a gente não tem uma família perfeita, mas tem uma família saudável, né? Eu amo muito a minha esposa e eu, sabe, faço de tudo para poder deixar ela bem, tratar ela bem, ser um esposo, né, de referência, um pai de referência. A minha família, pastor, hoje é muito abençoada, né? Nós temos Deus ele tem nos prosperado abundantemente em várias áreas da nossa vida. Então, meu Deus do céu, eu sou grato, eu não tenho palavras para descrever o quão grato eu sou por tudo que Deus fez na minha vida, na vida da minha família também. Mas é bênção sem medidas, como a palavra bênção sem medidas. Servir ao Senhor é maravilhoso demais, José. É maravilhoso, assim, essa atitude de ir para um encontro. A gente precisa dar o primeiro passo, né? Dê o primeiro passo e Deus vai e transforma mesmo. Foi assim comigo também. Eu fui para o encontro e eu tive uma vida transformada. Por mais que a gente esteja ali trabalhando, né, João? Que a gente trabalha ali na cozinha, fazendo preparando ali a refeição dos participantes. Mas a gente também é ministrado ali, mexendo no arroz, fazendo a carne, fazendo o feijão ali. A gente recebe muito também, né? A gente não chora só com cebola, né? E Paulo, faz um convite, quem está te escutando, faz um convite. Nós vamos ter encontro. Encontro com Deus. Você, homem, que está nos ouvindo, escutando esse podcast, se prepare o seu coração para participar do encontro com Deus para homens da Igreja de Luz para as Nações. Eu te garanto que serão os melhores dias da sua vida. Não perca a oportunidade de ter a sua vida, a vida da sua família e de seus familiares transformada, porque eu sei que são dias tremendos onde Deus irá fortemente falar com você. Amém, irmão? Anota isso aí.
não perde a oportunidade, porque os dias são maus, mas com Deus os dias são bons também. Não tem como, cara. Se a gente olha para nossa vida, eu não tive o privilégio de nascer num lar cristão, né? Evangélico, nem você. Mas nós fomos encontrados por Deus. E não tem comparação, não tem comparação. Hoje a gente vive bem, tem os problemas, todo mundo tem problema, mas de uma certeza nós temos que nós vamos vencer esses problemas, porque nós temos um Deus que cuida da gente, né? E como você mesmo falava aí, não tem outra forma de você manter isso a não ser se envolvendo na obra de Deus, né? Tem os encontros, nós vamos, a gente trabalha no encontro, faz parte da equipe da cozinha, e a gente é ministrado, né? Estamos aqui agora também fazendo a obra. Eu acredito que muita gente vai ouvir esse teu testemunho, João Paulo, e vai se identificar porque está precisando também de ter uma vida transformada igual a tua. É maravilhoso demais. Eu tive a vida plenamente transformada pelo Espírito Santo. Eu tenho essa convicção dentro de mim, nada me faz mudar. Foi o próprio Espírito Santo que tirou a rota que eu estava, refez o meu GPS e me colocou na rota certa, na rota correta, que é nosso alvo, que é Jesus Cristo chegar no céu. Esse é o nosso objetivo. E, João Paulo, e quem trabalha, para quem trabalha assim com o público igual você, né, segurança dos cidadãos aí, qual é o conselho que você dá assim? Uma das coisas, pastor, que nós mais aprendemos em várias ministrações são os frutos do Espírito. Eu creio que quando você faz o uso do Espírito, independente do ambiente ou estilo que você trabalha, você consegue sobressair. Eu vou só compartilhar uma situação que aconteceu comigo há um tempo atrás, que eu tava de folga e tudo, estava indo com a Julinha, minha filha, num bairro aqui da cidade. Eu avancei a preferencial, mas porque eu vi que estava tranquilo a via. Eu avancei a preferencial, eu não vi aqui no ponto cego do carro que vinha um motociclista. Quando eu vi, eu brequei o carro aqui e desviou do carro e já começou a me xingar todo e tudo que é tipo de palavrão. Eu falei, rapaz, esse cara vai procurar problema. Aí eu pensei o seguinte, falei, cara, eu vou ficar na minha tranquilo aqui, porque se eu me exaltar, vai dar errado esse negócio. Mas e esse cara deu a volta, eu baixei o vidro do carro e ele veio gritando comigo, tudo, porque eu quase bato ele, me xingando de tudo quanto é palavrão e tal. Quando eu baixei o vidro do carro, ele falando, ele terminou de falar, eu falei, meu irmão, me perdoe, meu irmão, eu não te vi porque estava no ponto cego do carro. Me desculpe mesmo, meu irmão. Cara, eu quebrei esse cara no meio. Palavra branda, ela bate e furou. Ele falou, tá, beleza. Pegou a motinha dele, foi embora, acabou, fui embora e resolvi minha vida. Sabe? E esses mesmos, sabe, o autogoverno, esse controle, a temperança que a pessoa tem que ter, não só de folga no trabalho também, ela tem que ter esse comportamento. Porque, já imaginou, pastor, se eu, dentro de uma situação de ocorrência da atividade policial, se eu elevo o meu estresse a um nível muito alto, a situação já está estressante ali, vai gerar outro problema, além do que já está acontecendo. Então a gente tem que ter tranquilidade, sabe, paciência para poder solucionar o problema. Esse é o princípio, independentemente de onde a pessoa trabalha. Sabe, é ter paz, temperança, autogoverno para poder lidar com a situação de adversidade, seja qual for a área profissional que a pessoa atue. É verdade, verdade. Muito bom, muito bom. João Paulo, nós queremos agradecer a tua participação aqui nesse podcast de tamanha relevância, tamanha transformação de Deus na tua vida. E nós cremos que esse testemunho que tu deu aqui hoje, que tu falou o que Jesus fez na tua vida, de ter aberto teu coração e deixado Jesus entrar, transformar a tua vida, muitos vão ser alcançados. Assim como tu falou que foi alcançado por uma célula. Antes de vir para cá, para o podcast, eu fui com a minha esposa ungir 2 casas para iniciar a célula semana que vem. Ou seja, a célula é um agente de alcance de Deus para aqueles que necessitam. E você que está aí nos ouvindo, procure uma célula. Aí nós temos célula em todos os bairros da cidade. Eu fui ungir a casa no Jaderlândia, outra no bairro do JK. Ou seja,
procure uma célula, venha nos visitar na igreja. Domingo agora tem culto às 18 horas e você é nosso convidado. Venha nos visitar, que Jesus irá fazer a transformação na sua vida. Em nome de Jesus. Amém. E para finalizar, pastor, aqui, né, esse momento que nós estamos tendo, eu gostaria de declarar para você que está em casa também um salmo que eu trago ele com muita força na minha vida, por ser militar, por saber que nós vivemos uma guerra diária, né? Nossa vida é uma guerra espiritual, uma guerra física. E lá no Salmo 144, no versículo 1, diz o seguinte: Bendito seja o Senhor, a minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Amém? Então, que você seja abençoado, que essa palavra que eu trouxe aqui, né, um testemunho, possa te alcançar também. Obrigado por estar até aqui nesse momento. Valeu. Amém, João Paulo. Maravilhoso. Como meu irmão Elton falava aqui, que pessoas vão ser alcançadas. Eu tenho a certeza que vão ser alcançadas. Eu queria, nesse momento, fazer uma oração. Fazer uma oração para aquele que está nos escutando. Uma oração que Deus ele vai entrar no coração daquele de quem escutar esse testemunho. Amém. Queria que você aí tá na sua casa, fechar seus olhos, que o Senhor vai falar contigo agora. Pai Santo, Pai querido, graças, Senhor, eu te dou pela oportunidade de escutar esse testemunho, meu Deus. Que esse testemunho, meu Deus, possa alcançar vidas. Meu Deus, aquele que está precisando de uma oração, aquele, Senhor, que está, Senhor, precisando ser transformado, ser encontrado por ti, meu Pai, que o Senhor alcance o coração de cada homem, de cada família, Senhor, que está escutando esse testemunho, meu Deus, aquele que escutar, Senhor, possa ser alcançado por ti, assim como foi na vida do João Paulo, assim como foi na minha vida, na do Elton, que você possa vir receber o melhor de Deus para a sua vida, assim como nós tivemos a vida transformada, você que está assistindo, em nome de Jesus, possa ser transformado pelo poder da palavra de Deus. Que o Senhor Deus te abençoe, te guie, te prospere, em nome de Jesus. Amém. Amém.